Obrigado. Bom dia a todos. Estamos iniciando a sessão da primeira turma ordinária da segunda Câmara, da terceira sessão, no período da manhã do dia 26 de agosto de 2020. Nesse momento, constato a presença de todos os conselheiros da turma. Conselheiro Elcio, bom dia. Bom dia. Conselheiro Leonardo Andrade, bom dia. Bom dia a todos. Conselheiro Leonardo Macedo, conselheiro Pedro. Bom dia. Conselheira Mara. Bom dia. Conselheiro Márcio. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. E conselheiro Laércio, pulei bom dia. A primeira vez. Verificado, então, o quórum regimental para o início da sessão. Nessa sessão serão julgados os itens 58 a 76. Teremos sustentação oral por videoconferência do item 70 e sustentação oral com vídeo gravado do item 75 a 76. Então, em razão de portarias do CARF, daremos início com os processos com participação do contribuinte. Nós vamos iniciar pelo item 70. Eu peço, então, apoio para que convoque a patrona, né, para entrar na sala. Ok, presidente, farei a convocação. Só lembrá-los de fechar o microfone no momento da sustentação, por causa da gravação, por favor. E baixar a qualidade. Eu vou ter que desligar meu computador aqui, porque está travando aqui para mim. Então, eu vou sair, mas é rapidinho, tá ok? Ok. Item 70 da pauta. Doutora Maria Eduarda, seu processo será julgado agora, para verificar mensagem privada da aula. Ok, presidente. Item 112 da pauta, doutor Marcelo, seu processo será julgado O processo será julgado da pauta, doutor Marcelo, seu processo será julgado. Vamos verificar a mensagem privada no chat. Atualmente, item 153, o processo será julgado agora. Vamos verificar a mensagem privada no chat. Presidente, a patrona já foi convocada. Sim, obrigado. Vamos aguardar, ver se ela entra. A orientação é que se aguarde uns 5 minutos, caso não o patrono não compareça, julgaremos outros processos e até que seja possível entrar. Parece que entrar. Bom dia. Bom dia, doutora Maria Eduarda. Bom dia. Seja bem-vinda à primeira turma ordinária da segunda Câmara, terceira sessão. Obrigada. Eu vou pedir para que a senhora faça o gerenciamento da qualidade da imagem. Sabe como fazer? Já fez? Pronto, acho que foi. Ok. Tem algum microfone aberto? O apoio. Agora já tirou. Ah, tirou, né? Está faltando... tem um conselheiro Elcio, que ele teve que reiniciar o computador dele, mas ele sabe que já é esse processo que vai ser julgado. Eu só vou apregoar, mas eu vou esperá-lo
para iniciar com a relatoria. Então, nós estaremos julgando o processo do item 70 da pauta, processo final 2006-32 da Texnor Têxtil do Nordeste, relatoria do Dr. Márcio. Doutora Maria Eduarda, o seu pedido de participação foi para sustentação oral por videoconferência. Exato. Então, eu peço a gentileza que mantenha o microfone desligado até o momento em que eu lhe franquear a palavra. Nós só vamos aguardar o retorno do Dr. Elcio, aí a palavra já estará com o relator. Retornando. Desculpa aí. Tudo bem. A patrona, a doutora Maria Eduarda, já está na sala. Elcio, já pregoei o item 70 da pauta, relatoria do conselheiro Márcio. Por favor, conselheiro. Então, bom dia a todos novamente. Vamos iniciar aqui a leitura do relatório. Inicialmente, o processo foi analisado pela segunda sessão de julgamento do CARF em 15 de 10 de 2003, que, ao verificar que trata-se de pedido de compensação de crédito de PIS com débitos do mesmo tributo, declinou a competência do julgamento para a terceira sessão, elaborando o relatório a seguir, no qual eu vou ler. Cuida-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão 11.24.017, proferido pela segunda turma da DRJ Recife, que não reconheceu a existência de pagamentos indevidos ou a maior da contribuição do PIS/PASEP e, consequentemente, não homologou a compensação indicada no PERDCOMP final 8555, das folhas 0206, de 21 de 2 de 2006. O despacho decisório, folha 13, do delegado da Receita Federal do Brasil, João Pessoa, com fulcro no parecer 230 de 2006. Decidiu, não homologar o pedido de compensação consignado no PERDCOMP 8555, nos termos do artigo 26, parágrafo 2º da INSRF 600 de 2005, em virtude de não haver disponibilidade de crédito disponível no valor original de R$ 164.625,14. Proceder à cobrança do débito não compensado com o fundamento no artigo 26, parágrafo 40 da IN 600, na forma do artigo 52 da referida IN. Ao apreciar a manifestação de inconformidade nas folhas 18 a 22, o órgão julgador de primeiro grau manifestou-se nos termos da ementa a seguir transcrita, no qual, como o relatório é bem curtinho aqui, a patrona também vai se pronunciar, mas vale ler. A compensação nos termos em que esta definição em lei, artigo 70, como em qualquer outra compensação dessa natureza, só poderá ser homologada se os créditos do contribuinte em relação à fazenda vencidos ou vincendos estejam revestidos dos atributos de liquidez e certeza. Falta de comprovação. A falta de comprovação com documentação hábil impede o acatamento da alegação de inclusões indevidas no montante tributável determinado com base nas informações fornecidas pelo próprio sujeito passivo. Em seu apelo ao CARF, nas folhas 60 ao 64, a recorrente reafirma a existência do crédito relacionado ao PIS, decorrente do cancelamento de vendas, e requer a homologação da compensação pleiteada. É o relatório, presidente. O microfone, Paulo. Desculpa. É a tecla F8. Essa tecla tem que calar por causa do teclado.
Doutora, pode abrir o seu microfone e terá 15 minutos para o uso da palavra. Muito obrigada. Bom dia, senhores conselheiros, senhor representante da Fazenda. Conforme muito bem relatado, o caso trata de um recurso voluntário em uma compensação feita pela Texnor, por meio de decomp, de créditos de PIS oriundos de cancelamentos de vendas feitas. As vendas foram feitas em junho de 2001, com débito de PIS do mês de julho de 2003, no valor histórico de R$ 22.330,16. O que aconteceu foi que a recorrente vendeu essas mercadorias em maio, junho e julho de 2001, e aí depois, em agosto e setembro de 2001, essas vendas foram integralmente canceladas, de modo a gerar um crédito de PIS relativo aos meses da venda, que foi recolhido a maior, e esse crédito deve ser compensado. Isso foi informado em decomp, e a compensação não foi homologada por não terem sido encontrados valores de crédito. Ocorre que é incontroverso que essas vendas foram canceladas, e isso foi reconhecido em relatório circunstanciado de outro processo, conforme mencionado no memorial, o processo de final 2006-79. Isso serviu para que fosse cancelada uma inscrição em dívida ativa de débito de COFINS cobrado nesse processo de 2006-79, relativo aos meses de julho a março de 2003, justamente em razão de ter sido reconhecido que as vendas canceladas a partir de agosto de 2001 geraram uma base de cálculo negativo. Então, entendendo que seja crédito, se entendendo que seja base de cálculo negativa, o que é incontroverso, essa compensação deve ser homologada. E com relação ao presente processo, a própria Receita Federal reconheceu no relatório circunstanciado, e aí esse relatório foi anexado ao memorial que foi enviado semana passada para os senhores, ele consta de folhas 104 a 109 dos autos físicos. A própria Receita Federal reconhece que as devoluções das vendas geraram base de cálculo negativa, importando em saldo de PIS a ser compensado nos meses subsequentes. Eu destacaria os itens 6 e 7 do relatório circunstanciado. No item 6, ele faz referência ao parecer que foi proferido naquele outro processo que eu mencionei anteriormente, o parecer SAORT DRF-JPA, número 577 de 2007, que trata dos mesmos cancelamentos de vendas, que fala, em função das vendas devolvidas nos meses de agosto e setembro de 2001, a base de cálculo da COFINS nos períodos de apuração de agosto de 2001 a março de 2003 ficaram negativas. Neste momento, foi solicitado a PFN-PB a baixa na inscrição da dívida ativa que cobrava COFINS nos períodos de apuração de julho de 2002 a março de 2003. E se trata do mesmo crédito. No caso, hora em apreciação, é crédito de PIS, mas se trata das mesmas vendas. E aí ela continua. O parágrafo 2º do artigo 3º da Instrução Normativa 247 de 2002 estabelece que, na hipótese de o valor das vendas canceladas superar o valor da receita bruta do mês, o saldo poderá ser compensado nos meses subsequentes. Assim, a nova base de cálculo será, e traz uma tabela informando a base de cálculo negativa dos meses de agosto e setembro de 2001, concluindo, as devoluções das vendas ocorridas em agosto e setembro de 2001 deram origem a um saldo de PIS a recuperar utilizado nos períodos de apuração subsequentes, conforme a planilha abaixo. Ou seja, é fato incontroverso, reconhecido pela própria Receita Federal, que as vendas canceladas deram origem a um saldo negativo, uma base de cálculo negativa de PIS, portanto que esse PIS da base de cálculo negativa pode ser compensado nos meses subsequentes. Em caso idêntico ao presente, o processo 11.618.000.785/2006-82, de relatoria do ilustríssimo senhor Luiz Eduardo Garrocino, esse CARF, por unanimidade, deu provimento ao recurso voluntário da Texnor para declarar indevida a cobrança de COFINS com base no relatório, com base nesses mesmos argumentos. Então, é incontroverso que gerou uma base de cálculo negativa e, portanto, deve ser compensado. Contudo, nesse mesmo relatório circunstanciado, que eu li alguns trechos acima do presente processo, de folhas 104 a 109 dos autos físicos, foi sugerida que a compensação do PIS de julho de 2003 seja apenas parcialmente homologada até o limite do saldo credor remanescente de 18.729,42, consoante a segunda planilha do item 7 do relatório circunstanciado, que também está colada no memorial para facilitar a leitura, a análise.
E aí, como consequência, restaria um saldo de PIS do mês de julho de 2003 de R$ 3.600 a ser pago no presente processo. Ocorre que essa compensação de ofício não pode ser feita pela Receita, por alguns motivos. O primeiro é que ela foi utilizada para compensar um auto de infração de final 3134/2002-11, que não foi confessado. Não é o caso de se tratar de PIS a restituir, e sim de base de cálculo negativa, conforme foi reconhecido pela Receita. Portanto, a Fazenda não pode imputar os valores para pagamento de auto de infração que não foi confessado. E mais grave, esse auto de infração foi posteriormente anulado por decisão transitada em julgado em abril de 2015, na ação anuatória 00790705-2011-4058200, justamente porque, além de cobrar PIS e COFINS também sobre receitas financeiras, o que foi declarado inconstitucional, esse auto de infração cobrava PIS e COFINS aproveitada nos meses subsequentes por força do cancelamento das vendas de agosto a setembro de 2001, que gerou base de cálculo negativa. Portanto, você não tem como, não é possível, não se pode admitir a compensação com esse auto de infração por esses dois motivos, e ainda que assim não fosse, porque deveria ter sido, por força da instrução normativa vigente à época 900 de 2008, artigo 49, parágrafo 2º, atual artigo 89, parágrafo 3º da IN 1717, para que seja feita a compensação de ofício, se exige a prévia intimação da hora recorrente para se manifestar, o que não aconteceu. E se você retirar essa compensação de ofício com esse auto de infração do saldo de PIS a recuperar, vai se verificar que não restaria nenhum PIS a ser pago em julho de 2003, nem mesmo nesse valor de R$ 3.600, conforme a planilha do item 7 do relatório circunstanciado. Portanto, diante de tudo isso, quer se entenda que o cancelamento das vendas gerou crédito de PIS a ser compensado, quer se entenda que teria gerado base de cálculo negativa desses mesmos tributos, fato é que não existe PIS a ser pago para julho de 2003, conforme a própria manifestação da Receita Federal. Portanto, deve ser reconhecida a inexistência dos débitos declarados na DECOMP. Sendo assim, a Texnor pede seja provido recurso voluntário para que seja integralmente homologada a compensação, ou, se assim não for, para que seja ao menos cancelado o débito declarado na DECOMP, dado que, de toda forma, ele é inexistente, conforme reconhecido pela própria Receita Federal, e não em relatório circunstanciado, e não há saldo credor não há diferença a pagar de R$ 3.600, conforme o próprio relatório circunstanciado, em todo caso. Eu agradeço a atenção e devolvo a palavra aos senhores. Posso passar para o voto, presidente? Obrigado, doutora. Sim, pode passar para o voto. O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento. A controvérsia trata de pedido de restituição compensação folha 1, PERDCOMP final 8555, que não foi homologada por insuficiência de crédito. O contribuinte declarou o crédito de PIS/PASEP por motivo de recolhimento indevido ou a maior, relativo ao período de apuração do mês de junho de 2001, folhas 02 a 06, o DARF informado no valor de R$ 164.625,14, sendo a maior o valor de R$ 78.074,11, visa compensar débitos do mesmo tributo, PIS não cumulativo, no período de apuração de julho de 2003, apurado na quantia de R$ 22.330,16, e informado na DCTF de acordo com consulta ao referido sistema. Ao analisar o pedido, a autoridade fiscal não homologou o pedido, conforme consta no despacho decisório, folha 15, que teve como fundamento parecer de folha 16, alegando que o suposto crédito seria proveniente de pagamento indevido a maior de PIS, o valor do DARF, do PIS, apontado pela contribuinte na PERDCOMP, conforme demonstrativo, importa no valor de R$ 164.620,14, feita a pesquisa junto ao sistema informatizado Sinal 4, constante da folha 9, foi encontrado o pagamento no valor acima referido, efetuado ao 13 de julho de 2001,
No entanto, consoante pesquisa ao sistema CIEF fiscal, folha 10, não há qualquer crédito disponível relacionado ao pagamento supra. Diante do exposto, propõe-se a não homologação da declaração de compensação por inexistência de crédito disponível nos termos do artigo 26 da IN 600/2005 e cobrança do débito não compensado segundo o disposto no artigo 26, parágrafo 4º da mesma IN, abrindo-se a interessado o prazo de 30 dias contado da ciência desta decisão. A empresa contribuinte alega, em sua manifestação de conformidade e também no recurso voluntário, que o crédito alegado está pautado no cancelamento de vendas, que já foi reconhecido pela autoridade fiscal e apresentada planilha de PIS a recuperar nas folhas 79. O julgador de piso julgou improcedente a manifestação de inconformidade porque entendeu que o período de compensação não era o meio adequado. Da observação das medidas consubstanciadas na peça impugnatória e nos demais documentos acostados ao processo, denota-se que a recorrente pretende demonstrar a existência de crédito cuja origem afirma ter sido um lançamento fiscal no processo final 2002-65 de fatos geradores de abril de 2000 a junho de 2002, que entende ter considerado indevidamente vendas canceladas no aludido período. Afirma a impugnante, em decorrência desse erro, pagou com relação aos meses de maio, junho, julho de 2001, quantias mais elevadas do que as de fatos devida e que tomou as providências que julgou imprescindíveis para corrigir a distorção, alterando a forma de demonstrar as compensações efetuadas em DCTF, formalizando as decompes informadas em DCTF, que o pagamento da COFINS se efetuava através de compensação e comunicando a origem do crédito. Vislumbra-se, no caso examinado, que mesmo que tenha afirmado ter tomado as providências que considerou necessária, constante do item anterior, não foram encontrados valores de crédito nos sistemas da Receita Federal, devendo ser salientado que o presente processo não é o lugar adequado para ser discutido o mencionado crédito tributário, objeto do processo administrativo número final 2002-65, que se encontra aguardando julgamento no segundo Conselho de Contribuinte. Ato contínuo, a recorrente reafirma em seu recurso voluntário a existência do crédito fazendo alusão aos outros processos administrativos que tratam da matéria, conforme se verificar a seguir. Com efeito, é fato incontroverso o cancelamento das vendas, bem como os respectivos valores dos cancelamentos, conforme se verifica nos itens 7 a 10 do parecer SAORT, DRF 054/2007, do processo final 2006-79. Por sua vez, os valores das vendas canceladas, ocorridas nos meses de agosto e setembro, aí no item aqui, esclarece ainda que nos presentes autos inexiste controvérsia acerca dos valores das vendas canceladas, os quais foram confirmados pela fiscalização desta delegacia conforme informação fiscal das folhas 174 e 179. Com relação ao processo administrativo final 2002-65, referido pela recorrente em sua impugnação, este reconhece a regularidade das compensações efetuadas, ainda que não concorde com o método utilizado à época pela recorrente para demonstrar tais compensação. Com efeito, o parecer juntado ao termo de encerramento da ação fiscal que deu origem ao processo administrativo final 2002-65 explica a forma pela qual a recorrente deveria efetuar as compensações dos créditos originados dos cancelamentos de venda, conforme trecho a seguir transcrito. Convém ressaltar que a empresa, até o período de competência de agosto de 2001, vinha regularmente declarando os tributos devidos e também regularmente efetuando seus pagamentos, de acordo com o valor declarado. A partir dela, a empresa não só deixou de declarar o PIS e COFINS, como também deixou
de efetuar qualquer pagamento. Conforme explicação da empresa, tal situação decorreu dos pagamentos a maior efetuada em maio, junho e julho de 2001, e que implicaram em saldo a compensar de PIS, desobrigando, assim, a empresa de futuros pagamentos até que o saldo fosse integralmente compensado. No entanto, a empresa deveria ter declarado o valor devido de tributos em DCTF, porém sem vincular esses valores a pagamento através de DARF, utilizando-se das opções de compensação existentes em DCTF, sendo clara a existência dos créditos de PIS compensado, como reconhecido nos processos final 2002, 2002-65 e 2006-79, acima referidos. Ainda nesse processo, nas folhas 125, o recorrente protocolou petição esta que foi após o recurso voluntário, informando acerca de um comunicado SAORT-DRF, número 518, que teria emitido relatório circunstanciado, no qual é proposto que compensação do PIS no mês de julho de 2003, no valor de R$ 22.330,16, declarada na compensação na DECOMP 8555, objeto deste processo, homologada parcialmente até o limite do saldo credor remanescente, no valor de R$ 18.729,42. Assim, restaria a ser pago um saldo de PIS do mês de julho de 2003 no valor de R$ 3.674, conforme demonstrado na planilha de folha 106 do presente processo. Na verdade, nem mesmo este valor é devido, dado que incorreta a compensação de efeitos efetuados em tal planilha. Como se verifica nas folhas 106 da segunda tabela, a autoridade que elaborou imputou valores de PIS a recuperar para pagamento do auto de infração do processo final 2002-11. Ressalta ainda que se extrai das alegações da recorrente que o crédito trata-se de pagamento a maior do tributo, que melhor se explica com uma base de cálculo negativa em decorrência de vendas canceladas, e, além disso, a recorrente alega ainda que houve suspensão da exigibilidade dos débitos com base na declarada inconstitucionalidade do artigo 3º, parágrafo 1º da 9718 de 98. Contudo, não há prova suficiente nos autos para se chegar a essa conclusão. Prosseguindo diante do citado comunicado SAORT, verifico que supostamente tenha ocorrido a compensação de ofício, embora parcial, com a qual a recorrente não concorda. É importante consignar que no acordo emitido pela DRJ, folhas 85, 81 e 85, não há a menção a este comunicado SAORT número 518. Além disso, em que pese o esforço da recorrente em comprovar o alegado crédito através de remissões a outros processos e planilhas, não há nos autos como atribuir liquidez e certeza de maneira suficiente à homologação do pedido de compensação, pois mesmo havendo indícios, não há prova cabal da existência do crédito. Pelo princípio da dialeticidade, o recurso não tem o condão de apenas reafirmar as razões já apresentadas na petição inicial ou na defesa. Ele deve promover uma discussão apresentando argumentos suficientes para descrever o porquê a decisão proferida não é adequada e que ela deve, assim, ser reformada ou invalidada. Além disso, os memoriais apresentados pela recorrente apenas colaboram para a necessidade de abrir diligência para a verificação da resolução dos processos citados nos autos, visto que o julgamento realizado pela DRJ se deu em 2008. Isso porque há nos memoriais cópias de decisões judiciais ocorridas em 2015, com referência aos processos administrativos que tratam de créditos relacionados ao período de compensação sobre análise, sendo imperioso que, para o exercício do contraditório, seja oportunizado a fiscalização, nova análise dos fatos. Contudo, em razão do decurso do tempo e das referências a outros processos relacionados, frisa-se dos números finais, dos processos finais de 2002, 65, que alega ser a origem dos créditos, e 2006-79, que alega ter reconhecido, que alega ter o reconhecimento da base
de cálculo negativa, nos quais estariam comprovado o crédito e em respeito ao princípio da verdade material, decido por abrir diligência para que a unidade de origem apure a resolução destes processos, emitindo um relatório detalhado no qual seja apurado os reflexos de seus resultados no presente processo de compensação, a fim de aferir a existência do crédito pleiteado. Após esta apuração, que seja intimada a recorrente para apresentação de suas razões, se necessário. É como eu voto. Obrigado, relator. Conselheira Mara pediu a palavra. Eu gostaria de conferir com a patrona o número desses processos, porque eu não encontrei nenhum dos dois processos. Todos os dois processos estão dando como inexistentes. Você poderia falar o número dos processos para a gente? Então, Mara, desculpa, a patrona vai se pronunciar. Realmente, esses dois processos eu não localizei. Ontem eu também fiz essa pesquisa, voltei a fazer para ver se tinha alguma novidade, eu não localizei, mas ele é fruto, ele está exposto expressamente nos autos, né? Então é por isso que eu estou abrindo diligência para averiguar a procedência desses processos e ver a relação dele com o processo que está sendo julgado. Eu só estou conferindo, Márcio, porque senão vai chegar lá na unidade e não vai, né? Não vai ter resultado se a gente não tiver o número do processo certo. Eu conferi no e-processo, no Comprote, no sistema do CAF, e nenhum dos três conseguiu achar os processos. Pois é, infelizmente, como eu não tenho acesso a esses outros processos, eu só consultei realmente no CAF. Tá, o Comprote você consegue consultar, o Comprote é aberto. Então depois eu vou até pegar essa... Como é que faz essa consulta? É o controle de processos do Ministério Geral, né? Então, aí, o Comprote que alimenta o e-processo. Entendeu? Então, geralmente, às vezes, não está no site do CAF, porque ele não entrou no CAF. Então, lá na hora que você faz aquele acompanhamento processual no site do CAF, ele não está lá, porque ele não entrou do CAF, mas aí ele está no Comprote. No Comprote você vê ele, tá? Comprote. Aqui, ó. Eu mando aí no grupo. Depois você manda para mim, Mara, porque eu não... Tá, eu mando no grupo. Tá bom, tá ótimo. Ok. Eu estou vendo aqui o que a DRJ ela faz menção, devendo ser salientado. Aí fica a palavra à patrona, se quiser fazer esse esclarecimento para a conselheira Mara. A DRJ ela faz menção a esse processo, dizendo que ele se encontra aguardando o julgamento no CARF. Né? No item 11, está no volume 1, folha 84 PDF, item 11, ele está dizendo, a própria DRJ, no voto... Ela encontrou o processo? Não, ela só faz menção de que esse processo, o final 2002-65, se encontra aguardando o julgamento no segundo Conselho de Contribuintes. Página 84 do item 2? Item 11. Folha 84, item 11. Do acordo da DRJ. Ah, tá no acordo. No acordo eu também vi. Eu queria ver se tinha... Será que tem alguma cópia desse processo? Tem, Márcio, alguma cópia digitalizada que a gente pudesse conferir o número do processo? Não, Mara. Porque, como há referência da DRJ, pelo menos há um indício da existência de fato desse processo. Mas será que a DRJ também não só reproduziu alguma informação que ela tinha? Né? Bom, aí... seria o caso de se valer da própria diligência. Então poderia colocar assim, confirmando a existência dos processos, né? Já que a patrona não tem o número dos processos aí... O conselheiro Elcio pediu a palavra. O processo de 2002, né?
Isso. Nessa época não existia processo. Pode ser que ele tenha finalizado antes da criação do processo. Daí não houve a necessidade dele ser alimentado no processo. Mas no Comprot ele deveria estar, ué. Pois é, no Comprot ele tinha que estar. Por isso que eu fui lá no Comprot, Elcio. Porque eu falei assim, teve uma época que eles estavam arquivando os processos do e-processo e tirando os processos do e-processo quando eles eram arquivados. Mas no Comprot você continuava, você via lá, arquivo enviado para o arquivo geral, entendeu? Você conseguia ver se ele existia, em qual arquivo geral que ele estava. Porque se você for pedir o processo no arquivo geral, você tem que saber em qual arquivo que ele está, né? Exato. Com licença, posso falar? Sim. Eu estou consultando aqui e estou tendo o mesmo problema que os senhores, mas, assim, eu gostaria de ressaltar que já existe um relatório, esse processo já foi baixado para diligência quando ele estava na segunda sessão, antes dele ser declinada a competência para essa sessão. E existe um relatório circunstanciado no qual a Receita Federal já avaliou os processos anteriores e já concluiu que existe base de cálculo negativa e, portanto, saldo, o que gerou... Mas ela não concordou com a compensação integral porque ela fez a compensação de ofício com um outro auto de infração. Então, assim, como eu já ressaltei na sustentação, então eu não sei se seria o caso de... Eu acho que seria o caso de acolher, porque a Receita Federal já reconheceu em diligência. Então, assim, não sei se teria necessidade de uma nova diligência, mas caso os senhores entendam que queiram averiguar essas questões e antes de decidir, sim, ótimo. A necessidade, doutor, é justamente porque eu não tive acesso a esses autos, entendeu? Ao relatório da Receita Federal? Porque esses autos, a gente tem uma dificuldade, porque o correto seria eles andarem junto, né? Os processos caminharem junto. Né? Dado que não ocorre, né, é necessário que o jogador tome conhecimento, né, dos fatos desses processos. Sim, eu concordo. É só porque eu acho que essa diligência já foi realizada, mas se for o caso de realizar novamente, imagina, a gente quer concluir da menor maneira para, sim, apurar a verdade material sempre. Então... Ô, doutora, em que folha do processo que está o resultado dessa diligência? Então, eu só tenho uma cópia do processo físico, que fala em folhas 104, mas é folhas 104 do processo físico. Então, eu acho que tem uma diferença, e aí eu não consegui localizar também. Por isso que eu anexei ao memorial. Mas ela fala no cabeçalho que é exatamente esse processo. Esse relatório... É 104 notado na mão, né? Isso, exato. E ela fala, a segunda Câmara, primeira turma ordinária do Conselho Administrativo, através da resolução 3201-00172, solicita diligência para verificar se efetivamente existe direito ao crédito de PIS, em decorrência de supostas vendas canceladas, devendo a autoridade fiscal da DRF João Pessoa tomar as seguintes providências. E aí pede para verificar esses outros processos e tal, que, claro, é o mais correto a se fazer, né? Conselheiro Márcio, será que não dá para colocar algo a mais, caso eles não identifiquem especificamente esse processo, para que eles localizem, se eles não identificar por esse número, que procure algo análogo? Não, mas o número existe. Matéria? O meu sentimento, conselheiro Laércio, é que realmente o processo existe. Não sei, tudo bem, mas como a gente não está conseguindo identificar, até naquele Comprot ali, ninguém está conseguindo localizar esse processo, porque você deve falar que não localizou. Se em caso de não localização, que se busque algo análogo a isso, porque eu não sei se mudou essa numeração ou não. É possível que eu seja uma consequência... O conselheiro Laércio, eu acho que a diligência que eu estou solicitando é justamente para esse esclarecimento. Eu acho que está implícito. Tá. Eu acho que esse esclarecimento a gente vai ter. Então, beleza. Deixa eu ver o que fala nos memoriais. Porque realmente, sem a cópia não tem como, né? A patrona quer falar. Eu encontrei aqui nesse relatório circunstanciado que eu estava mencionando antes, ele fala, e eu ainda não consultei no Comprot, mas acho que talvez essa seja a solução. Ele fala que foi lavrado o auto de PIS referente aos períodos no processo de final 2002-65. É esse que a gente está em discussão, não é?
E aí fala que esses débitos posteriormente foram transferidos para um outro processo e inscritos em dívida ativa da União. Talvez seja esse segundo processo. Eu posso procurar aqui agora para ver se eu localizo. Eu estou vendo aqui, Márcio, de qualquer jeito, existe um problema nesse processo aqui, que você viu, parece que o processo está incompleto. Você viu que, por exemplo, aqui, olha, o volume 1, ele vai até a página 84, numerada à mão. E depois, o próximo documento, ele está na página 114. Então, esse documento que ela está citando de folha 104, ele não está no processo. Tem um problema de digitalização de peças aqui nesse processo. Então, de qualquer jeito, tem que voltar lá para digitalizar essa peça que está faltando. Porque olha para você ver, você viu? No volume 1... Tem razão, Mara, tem razão. Você viu? Tem razão, você viu? É isso mesmo. No volume 1, ele vai até a página 84, digitada à mão, né? Ela falou que está na página 104. Não existe essa página 104 no processo. Eu só vou pegar o carregador de celular aqui, já vem. Paula, a patrona quer se pronunciar, Paula. Tá. Pois não, patrona. Com licença, eu localizei o processo. Eu acho que ele mudou de número. Ele é o processo de número... Ele começa igual. 11.618, 003134, 2002-11. Eu localizei ele no Comprote, agora eu estou jogando no CARF. E esse, patrona, é o que alega a origem dos créditos, né? Ou Sim. É o outro? Esse é um auto de infração dos PIS de abril de 2000 a junho de 2002. Tá. Aparentemente. Aparentemente não é o que alega a origem, né? Isso. Ok. Então, isso eu não sei, aí os nossos colegas experientes aí, se é possível essa troca de numeração? Desculpa, desculpa eu não pedir a palavra e começar aqui, presidente, mas de qualquer jeito, eu acho que esse processo não está pronto para julgamento, né? Está faltando peça. Então, de qualquer jeito, esse documento que a patrona está citando aí, não está no processo. Esse resultado dessa diligência que ela está falando. Nem cita pedido de diligência aqui no processo. O volume, parece que está faltando um volume inteiro aqui, Márcio. Eu estou entrando no... Você acha que vale a pena citar essa questão, Mara? Eu acho que você tem que falar, Márcio. Que está faltando assim, isso. Olha, que existe um problema aí no processo, que o volume 1 ele termina na folha 84, e depois ele vai para a folha 117. Então, falei assim, as folhas de 84 a 117 não constam no processo. Sim, eu posso colocar essa observação, mas eu não mudo em relação à diligência. Já faz tudo de uma vez, né? Uhum. Porque aí você até cita esse processo aí eu posso sugerir que a falta do conhecimento desses processos pode estar justamente nessas folhas. E nesse processo que ela está trazendo aí, né? Leonardo Macedo. Leonardo Andrade. Só um minutinho, Mara, você identificou qual a interrupção de folhas, os números? Vai na 84 e depois vai para 117. Então é de 85 a 116. Isso. Tá. Ok. Desse processo. Ok, Leonardo, com a palavra. Presidente, eu entrei no Compro pelo CNPJ da recorrente, eu localizei esses processos. Ok. Aparece uma listagem com dezenas, são 65 processos, o CNPJ da empresa, aí aparece o processo 11.618, 003135, 2002-65, com data de protocolo de 19 de setembro de 2002. E o processo 10.467.50.11.33
2679, com data de protocolo de 30 de junho de 2006. E Leonardo, não fala aí onde que eles se encontram, não? Se você clicar neles? Deixa eu clicar, Mara. Então, é o 2265, né? Então, quer dizer que através do Comprote, eu consigo identificar onde ele está. Isso. Ok. Bom, mas de qualquer forma, esse vai ser um trabalho para a unidade de origem. Era só para a gente saber se o processo existe, né, Paulo? Ok. Não, isso é fundamental. Olha, eu vou colocar aí no grupo o texto, então, do que poderia ser essa diligência, o teor dessa diligência. E já fazendo essa observação, Paulo, das folhas? Sim, eu vou pôr. Tá bom. Com relação às folhas, eu gostaria de fazer uma observação. Item 70. Presidente. Sim, pode fazer. Antes de você finalizar o conteúdo aí, junto com o Márcio, é o seguinte, não tem folha faltando no processo. Não tem. A referência de folhas... Eu concordo com o Pedro, desculpa interromper. A referência de folhas 87 é à mão. Tá? Então, ela não serve como referência aqui porque na folha do e-processo, a contagem das folhas está correta. Tá? Então, o ponto aqui é que a folhas 87 é a última anotada à mão. Depois não tem mais. Porque aí ele virou processo digital. Na verdade, só existe o volume 1, né? O 2, na verdade, não existe. Não tem nada no volume 2. Eu tive essa dúvida, essa Pedro. Falta de não tem. Ela está correta. Pedro, desculpa discordar, mas Elcio também, a questão é o seguinte, o problema foi a pessoa que digitalizou. A pessoa que digitalizou, ela digitalizou o primeiro volume e pôs no e-processo. Aí ele está numerado à mão até 84. Aí depois ele começou a incluir digitalmente as peças. Tanto é que a peça, elas estão seguindo, se você olhar pelo número do e-processo, segue a numeração correta. O problema que na folha 84, escrita à mão, que deve corresponder a 116 digital, a patrona está trazendo a informação aí que existe uma folha de número 104, que é uma peça processual escrita à mão, que ela está com ela na mão lá, e que não foi digitalizada. Então, houve um erro de digitalização do processo, entendeu? Então, assim, na hora que digitalizar... Estou travando eu não consigo mostrar. Ih, travou, Mara. Bom, eu acho que também não vai... Posso remover, presidente? Não vai ser uma... Pode. Eu cheguei a essa conclusão de que não existe a falta do volume 2. Oi? Pode falar, Elcio. Eu cheguei a essa conclusão de que não existe a falta do volume 2, porque no volume 1 estão todas as peças, desde a manifestação de conformidade e o recurso voluntário. E logo depois do volume 1, apesar de ter a capa de um volume 2, vem um despacho de encaminhamento encaminhando o recurso. Então, não me parece que esteja faltando alguma coisa. Se quiser checar também não... É isso que eu ia falar agora, Pedro. É isso que eu ia falar agora. Considerando a informação que a patrona trouxe, que ela tem o processo impresso. Tá. Para a gente poder seguir, né? Tá. A doutora quer se manifestar. Não, eu quero só pedir para que seja feito esse pedido da conferência da digitalização, porque assim, eu tenho cópias físicas aqui, e assim, como o processo é antigo, realmente, às vezes acontece isso, mas eu tenho cópias além dessas cópias de folhas
104, eu tenho a cópia da folha anterior, a folha de número 91, que junta a resolução que determinou a diligência e determina o encaminhamento à origem para providências e posterior retorno a este CARF. São folhas de 2011, julho de 2011. Doutora, você pode juntar, não pode, Paulo, ela juntar uma cópia dessas? Ela junta como se fosse memorial. Ela pode. E mais, a gente se manifestou sobre essa diligência. Também, isso também estaria faltando. A Mara travou novamente, né? Talvez, Márcio, você, na resolução, possibilita o contribuinte também juntar o que ele tem. O Paulo... Também a mais, né? O presidente? Sim. Você chegou a encaminhar para a gente a proposta, não? Sim, mas eu já estou redigindo outra. Tá bom. Em Márcio, para que não tenha nenhum problema. Não. Antes da mensagem do Pedro dizendo que a Mara travou, tá lá, eu coloquei item 70. E aí eu tenho. Tá, mas... só que aí o que está aparecendo? Que seria, talvez fosse mais conveniente, então, que a unidade confirme a digitalização de todas as peças do processo em razão de possível descontinuidade de suas folhas. Eu não estou acusando que está descontínua, mas uma possibilidade de descontinuidade. Então, seria agora, então, eu já não me refiro mais àquele intervalo de folha 85. Seria agora o que eu estou acabando de colocar aí para vocês. Só uma questão aqui, eu verifiquei aqui que a resolução, o acórdão aqui do CARF declinando a competência, ele começa na 117, na folha 117. Então, realmente, e como tem a capa do volume 2, e não tem nada dentro dele, eu acho que existe mesmo esse gap aí. Então, talvez veja só esse item que eu coloquei aí como proposta. Confirme a digitalização de todas as peças do processo em razão de possível descontinuidade de suas folhas. Esse seria o item 1. Ok. Tá? Não, de fato, já se comprovou a necessidade de diligência até para constatar a existência e a completude daqueles processos. Segundo passo é a análise deles naquilo que eles refletem no direito creditório que se analisa aqui. Então, eu acho que a proposta de resolução é bem pertinente. Em Márcio, só colaborando, eu constaria na resolução que isso foi apontado em sustentação oral pela própria advogada, esse gap das páginas, senão, eventualmente, alguém pode falar que isso deveria ter dado um despacho antes. Tá, se for no voto, pode colocar. No voto, mas no dispositivo da resolução, não. Fazer essa observação, conselheiro? Porque senão, às vezes, podem falar que você deveria ter dado um despacho, não encaminhado para a pauta. Tá. Aí você pode fazer constar, se aderir a essa proposta, Márcio, de que, conforme sustentação oral, foi suscitado possível falha no conteúdo dos processos, o que enseja também que a unidade de origem, preparadora, autoridade, verifique, então, confirme que o processo consta de todas as suas folhas. Mais ou menos nisso. Pode até ser pertinente o que o Laércio falou, sim. Doutora Maria Eduarda. E está totalmente alinhado com o dispositivo. Tá, doutora Maria Eduarda. Uma pergunta. Após essa diligência, abre prazo para manifestação da empresa, certo? Sim. Não, porque aí, se for o caso, a gente pode juntar essas folhas que eu tenho aqui e que mostram que elas são do processo mesmo, caso tenha algum problema, enfim, na verificação, para garantir esse relatório circunstanciado que já foi feito quando baixou da diligência da outra vez. Tá certo. Perfeito. Obrigada.
Márcio, concorda com essa proposta aí de diligência que eu coloquei? Sim, estou alinhado a ela sim, presidente. Tá. Então, podemos votar. Elcio? Bom, já discutimos bastante, né, o assunto e a diligência se mostra imprescindível. Acompanhe o relator. Eu, aliás, já não consegui abrir o primeiro volume do processo. Ele está dando um erro. Não sei se porque já está aberto ou algo assim. Então. Leonardo Andrade. Acompanho, presidente. Leonardo Macedo. A diligência se mostra necessária, presidente. Acompanhe. Pedro. Com o relator. Mara. Acho que a Mara travou. Mara travou. Com o relator. Tá. Laércio. Com o relator. Eu também. De novo, eu travei? Travou de novo. Doutora Maria Eduarda, eu vou ler o dispositivo da resolução. Então, eu travei? Você havia travado. A imagem está travada, Tá dando Mara. para ouvir aí? Ouvi sim, mas dá a impressão... Pois eu acho que mudar de rede aqui. Tá ok. Bom, eu vou mudar de rede, porque minha rede está travando aqui. Tá certo. Enquanto isso, eu leio o dispositivo conforme a redação que eu já coloquei aí no grupo. Assim, a doutora Maria Eduarda já sai ciente do texto. Então, item 70 da pauta, processo final 2006-32, Tex Nortextil. Resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso em diligência, com retorno dos autos à unidade preparadora para que a autoridade administrativa, 1. Confirme a digitalização de todas as peças do processo, em razão de possível descontinuidade de suas folhas. 2. Proceda à análise do que consta nos processos 11.618.003135/2002-65 e 10.467.501.1331/2006-49 e elabore parecer ou relatório detalhado acerca dos reflexos daqueles no direito creditório pleiteado nestes autos. Terceiro, cientifique o recorrente, oportunizando-lhe o prazo de 30 dias para se manifestar. Por último, retorne os autos a este CARF para prosseguimento. Onde eu pus reflexo daqueles, não, é reflexo destes. E ainda a anotação, fez sustentação oral por meio de videoconferência, a patrona do contribuinte, doutora Maria Eduarda Raduzewski. É essa a pronúncia? É essa. Posso só falar uma questão? Eu acho que houve um erro de digitação. O número que eu tenho aqui é 2006-79 e não 49. Até se os senhores puderem conferir, porque pode ser que eu tenha errado aqui. É 49? 79. Não, não, mas acho que o senhor falou 49, mas tudo bem. Não, eu li, posso ter falado. Ou eu entendi errado, mas. Tá, okay. Não, mas aqui tá 79. Ok. Obrigada. Então, esse é o dispositivo da resolução desse item 70. Doutor, agradeço sua participação, foi muito útil. E agradeço também por ter obedecido o prazo na sustentação oral dentro dos 15 minutos. Obrigado. Obrigada a todos, bom dia. Bom dia. Vamos lá. Obrigado, pessoal. Olha, eu fiquei muito na dúvida. Quando a Mara falou dessa questão do paginamento, eu lembro que eu tinha visto isso, mas eu falei, caramba. Mas como não estava comprometendo, porque a princípio todo o conteúdo que eu precisava ali para estar votando pela diligência, eu não fiz a menção a esse fato, mas obrigado aí, acho pertinente colocar essa observação.
Tá. É bom até, Márcio, você ter falado isso, que é bom que agora a gente está recebendo muito lote antigo, que lá no CARF eles estão sorteando para a gente processos muito antigos. E logo que eles começaram a digitalizar processo no CARF, teve muito problema de digitalização. Então, esses processos novos, você vê que a gente já vê as peças todas separadinhas. Mas antigamente, como eles digitalizavam por volume, deu muito problema. Então, é bom ficar atento nisso. Ok. Ficarei e me manda o link aí do Comprote aí, porque confesso que eu nunca entrei nesse ambiente. Eu já pus no grupo. Eu tô lá? Tá. O Comprote você consegue acessar também pelo site da Receita. Você vai lá onde localizo, aí tem lá Comprote. Aí você acessa. Não, você colocou, Mara? Ah, tá aqui o link. Perfeito. Consultar processo. Tá ótimo. Olha, vocês estão escutando aí uma sustentação oral? Não. Não. Eu tô. Será que você não está com alguma aba aberta que está rodando? Não estou escutando nada. Você deve ter clicado alguma coisa aí, Paulo, que está escutando só para você. Você não compartilhou? Eu só copiei o link. A intenção era copiar o link. Aí ele começou a executar, né? E aí ele começou no Mozilla. Fechei já. Tá. É o próximo processo. Então, seguindo a regra de preferência de processos, o próximo será os itens 75 e 76 da pauta, que é da Unibanco Companhia de Capitalização. Nele, o pedido é de sustentação oral por vídeo gravado. Então, é aquela que inicialmente a gente já estava acostumado, né? Quando chegar após a relatoria, então aí eu compartilho o vídeo. Esse processo é meu, já está na pasta T. 75 e 76, eles são exatamente iguais, porque um é PIS, o outro é CONFINS. Um é COFINS, o outro é PIS. Na pasta, o final está 92, mas é só um equívoco de digitação, né? É Unibanco? Mas no final está 92. Deixa eu só confirmar aqui como é que está. Mas aí quando abre, tá correto. É só o nome da pasta. Não, o meu não. 92? O nome da pasta. Não, no meu aqui está 70. Eu posso ter copiado pasta errada, ou pasta antiga. Aqui, porque... Nome da pasta, 75 Unibanco, 2009, 92 COFINS. Ah, não, aí é o número do processo. Não, Tá. É 75 e 76 os itens da pauta, conforme eu... Não, sim. O final que é 82. Eu falei... Bom, posso iniciar, né? Pode. Ok. PERDECON, pelo qual o contribuinte pretende aproveitar crédito de pagamento indevido a maior de COFINS para a quitação de tributos próprios. O despacho decisório é eletrônico, indeferiu o pleito, não homologou a compensação sob o fundamento de o DARF pagamento, foi localizado, mas utilizado para a liquidação de débito declarado. Após ciência, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, juntamente com o DCTF da COM, originais, DARF e planilha que demonstra a apuração da COFINS no ano de 2005, alegando que o pagamento foi indevido por quanto incorrido em equívoco ao informar valores superiores ao devido da contribuição e a realizado o pagamento via DARF. Aduziu que, ao compulsar o DACOM do período em questão, verificou ter informado que apuraram o COFINS no importe de R$ 523.547 e não R$ 791.911.
como consignado erroneamente na DCTF. Anexou, então, aos autos uma planilha demonstrativa do cálculo da contribuição à COFINS 8, na qual demonstra a efetiva base de cálculo, o valor a recolher e o valor equivocadamente recolhido no draft gerador do crédito pleiteado. Sustentou que o equívoco é puramente de ordem formal e o confronto com a realidade material. Em consonância ao princípio da verdade material, há de ser constatado o erro de fato, devendo ser revisto o despacho decisório. DRJ São Paulo 1 julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não reconheceu o direito editório. As razões são aquelas em que a responsabilidade da informação é do contribuinte, cabe a ele o ônus de demonstrar de forma cabal específica o seu direito creditório. O item 5 principal, as cópias trazidas pela manifestante, as folhas 11 a 106, não são suficientes para demonstrar certeza e liquidez do direito que pleiteia, e eventuais retificações da DCTF devem ter por fundamento a escrituração contábil da empresa. Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, no qual suscita em sua defesa o equívoco na prestação da informação correta em DCTF quanto ao valor apurado da COFINS de maio de 2005, tendo recolhido o valor a maior. Esclarece que a incorreção decorreu da ausência de dedução da base de cálculo do valor relativo a rendimentos de fundos de investimento, letras financeiras do Tesouro, CDB, provisões técnicas, que são permitidas consoante artigo 30 da IN 247, 2002. A dedução que se refere, maio de 2005, está comprovada no balancete do mês, conforme documento de folha 16569. Retificou a DCTF 170 e 173 para espelhar o valor apurado corretamente, que já constava do DACOM original, folha 174 e 179. Concluiu ter demonstrado a origem do crédito que decorreu de mero equívoco. Assim, deve prevalecer a verdade material e homologar a compensação pretendida. É o relatório. Eu vou disponibilizar o vídeo da sustentação oral. Já vou calar meu microfone. Bom dia, senhores conselheiros. Eu falo em nome de Unibanco, Companhia de Capitalização, itens 75 e 76 da pauta, de relatoria do conselheiro Paulo Roberto. Tratam-se de despachos decisórios que não homologaram as declarações de compensação feitas pelo contribuinte para compensar créditos de COFINS e de PIS, respectivamente, dos períodos de apuração de maio de 2005, com débitos dos mesmos tributos, por suposta falta de crédito, e a DRJ manteve esse entendimento quando da análise das manifestações de conformidade, na mesma linha de falta de comprovação do direito creditório. Bom, o que aconteceu nesses casos, né? Foram meros erros de preenchimento das DCTFs, porque o contribuinte, por um equívoco, ele não deduziu da base de cálculo do COFINS e do PIS, respectivamente, na ordem dos processos, os valores relativos aos rendimentos de fundos de investimento, letras financeiras do Tesouro, CDB e provisões técnicas, conforme previsto no artigo 30 da Instrução Normativa 247 de 2002. Né? Para comprovar esse erro, né, e a devida contabilização de todos os valores, o contribuinte juntou aos autos os comprovantes de recolhimento, juntou comparativos das bases e erratas, juntou os balancetes, juntou a DACOM. Então, todos esses documentos, eles comprovam os valores apurados, os valores recolhidos, os erros, demonstra efetivamente o erro que ele cometeu quando ele declarou na DCTF esses valores, né? E nós juntamos aí em memoriais diversos acórdãos e a jurisprudência mais recente de diversas turmas deste conselho, no sentido de que o erro de fato no preenchimento da declaração, ele não afasta o direito creditório do contribuinte, né? Como, por exemplo, o acórdão 1401, 004, 383, agora da sessão de junho de 2020, né? Dentre outros diversos acórdãos. Então, o que o recorrente pede é o provimento do seu recurso voluntário,
ou no máximo que se baixe em diligência para que esses documentos sejam analisados e levados em consideração pela Receita Federal, para que o seu direito creditório seja reconhecido e homologadas as compensações. Muito obrigada pela atenção e uma boa tarde. Bom, a sustentação foi feita pela doutora Ana Paula Mendes Gessim. Aguardar, a Mara está chegando. Bom, como ela observou, né, ela ressaltou que os documentos estavam, já desde a manifestação de inconformidade, já constavam, vários deles, alguns já constavam foram entregues juntamente com manifestação de inconformidade, todas elas conforme as referências às folhas. Infere-se do despacho decisório que a não homologação da compensação pleiteada decorreu da ausência de crédito para a quitação de débito no momento do encontro de contas. O DARF da qual resultaria em pagamento indevido estava alocado para pagamento. A decisão foi proferida eletronicamente, ou seja, sem qualquer análise do mérito das informações prestadas ou baixa para tratamento manual, ou intimação do sujeito passivo para prestar esclarecimentos de documento. O sujeito passivo explicou na manifestação de inconformidade as razões em que se funda seu direito, colacionando o DCTF, da COM, originais, DARF de pagamento e planilha, esta com a demonstração da apuração e indicação de valores de débito do COFINS do período, que entende correto em confronto com o valor recolhido. A decisão, conforme relato acima, explicitou as razões de indeferimento e as providências necessárias, apresentação da escrita contábil e fiscal para o exame da comprovação. Em sede de recurso, e atendendo ao que for apontado na decisão recorrida, apresenta novos elementos que apontam para provar a veracidade de suas alegações, especialmente o DCTF retificadora, o DACOM original, pois naquele já indicava o valor que entende correto, planilha com apuração mais detalhada, e cópia do balancete. Este colegiado tem flexibilizado o entendimento quanto à exigibilidade e apresentação de todos os documentos comprobatórios do direito creditório em sede de manifestação de inconformidade nas situações em que o tratamento das declarações tenha sido apenas eletrônico, desde que haja na instalação do contencioso elementos indiciários que indubitavelmente já apontavam para provar a veracidade da pretensão creditória, ou quando as razões do direito de indeferimento somente surgem na decisão recorrida que informa os fundamentos legais e as provas necessárias à análise do pleito. Essa é a realidade que se encontra nos autos. O DACOM original, apresentado em manifestação de inconformidade, já apontava para o valor apurado que o contribuinte alega como correto e recolhido a maior por equívoco. E os documentos que os julgadores entendem como necessários à comprovação da certeza e liquidez do crédito foram explicitados somente naquela decisão. De ressaltar que não se corrobora a exatidão dos valores e explicações apresentadas. Contudo, o fato de haver fundamento para o exame, o primeiro, diga-se, do prolatado equívoco que implicou recolhimento maior que o devido para a contribuição, e indícios de confirmação dessa alegação, é, no mínimo, situação que requer a prolação de novo despacho decisório, dessa feita após análise contábil fiscal, e não meros confrontos eletrônicos de valor. O ponto que importa a solução da lide, com arrimo no princípio da verdade material, é se os valores consignados nos documentos apresentados correspondem com a apuração da contribuição social, com respaldo em documentos fiscais e na contabilidade do contribuinte. Dessa forma, entendo que a solução da lide requer o retorno à unidade preparadora para que a autoridade fiscal proceda à análise do pedido creditório com base nos documentos que constam dos atos e demais que entender necessários, solicitando-os do contribuinte mediante intimação regular e, ao final, elabore parecer conclusivo acerca do PERDECOM. Diante do exposto, volto para converter o julgamento em diligência para que a unidade preparadora proceda como solicitado. 1. Intime o contribuinte para que, no prazo de 30 dias, prorrogável, por igual período, apresente os documentos e esclarecimentos que a autoridade fiscal entender necessários à análise do PERDECOM. 2. Proceda à análise do pedido com base nos elementos apresentados pelo contribuinte e outras informações disponíveis ou coletadas pela autoridade fiscal. E elabore parecer minucioso e fundamentado quanto ao direito pleiteado. Dê ciência ao contribuinte para entrega de cópia, com a entrega de cópias do parecer relatório e documentos relacionados aos autos
para que exerça o contraditório no prazo de 30 dias. Cumpridas as providências, retorne-se ao CARF para prosseguimento do julgamento. É como eu voto. É mais uma daquelas situações em que o DACOM original já apontava para o valor que ele indica como correto. Então, é provável que aquele erro de transcrição. E no decorrer do contencioso, ele traz as informações que se completam conforme indicado pela DRJ. Conselheiro Elcio. Acompanho. Leonardo Andrade. Acompanho, presidente. Macedo. Acompanho, presidente. Pedro. Com o relator. Mara. Com o relator. Márcio. Com o relator. E não sei porque que eu ando por... Com o relator. Obrigado. Então, nesses itens 75, final 2009-82, Unibanco, que tratou de COFINS, e no item 76, 2009-27, final 2009-27, que tratou de PIS, a decisão é por unanimidade em converter o julgamento do recurso em diligência conforme foi lido, encontra-se gravado no julgamento. Apenas faço constar que fez sustentação oral por meio de vídeo gravado a patrona do contribuinte, doutora Ana Paula Mendes Gessi. Então, esses foram os itens 75 e 76. Então, nós encerramos as participações de patrono. Poderemos retornar ao início da pauta, mas antes, porém, faremos o intervalo